Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à patologia, essa playlist que nós estamos fazendo. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos, se inscreve aí no canal e deixe seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar sobre o título aí de baixo, que é os fatores de necrose tecidual. A necrose, os tipos de necrose, basicamente. Agora, já indo ao nosso assunto, quando nós falamos de fatores de necrose tecidual, o que vai estar interferindo nesse meio? Principalmente o que vai influir nessa necrose vai ser o grau dessa necrose e também o agente que está levando a essa necrose. Então vai depender desses dois fatores, o grau, o quão complicada ela é, e também o agente que está causando esse tipo de problema. Então vamos já destrinchar um pouquinho os tipos de necrose, começando com a necrose de coagulação ou necrose coagulativa. Ela também chamada de isquêmica. E o próprio nome já é sugestivo, necrose de coagulação ou isquêmica, é porque ocorre um processo de isquemia. E você lembra o que é isquemia? Geralmente é quando ocorre uma obstrução de um vaso e não chega sangue a um determinado local. E esse tecido sofre necrose e morte celular. Então, quando a gente fala em isquemia, um exemplo que a gente pode dar bem clássico, e a gente já falou bastante nessa playlist de patologia, é do nosso próprio coração. O que a gente sabe do coração? Que as coronárias estarão ali para irrigar esse tecido cardíaco, o nosso músculo principal, que é o músculo do coração. E o que acontece num processo de necrose isquêmica? Olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê o quê? O processo de isquemia de um vaso coronário. Então ocorre o quê? Uma obstrução desse vaso e não vai chegar sangue a uma parte desse coração. Claro, ocorreu o quê? Uma obstrução. Então, se obstruir o vaso coronário, não chega sangue a alguma parte do coração. E lembre-se, se não chega sangue a uma parte do coração, provavelmente essa parte irá sofrer necrose e morrer. Claro, não chega nutrientes, não chega oxigênio, então vai perder sua função e vai perder esse tecido cardíaco, algo muito sério. E claro, como que ocorreria todo esse processo de necrose? Primeiro, a gente vai ver que o tecido vai degenerando, claro, não chega nutrientes. Também a gente vai observar que em certos casos essas células vão perdendo o seu núcleo, a cariolise que a gente fala, vai perdendo esse núcleo, além do infiltrado inflamatório. Células de defesa vão migrar para aquela região, que existe um processo inflamatório, e a gente vê realmente esse infiltrado. E por último ainda pode ocorrer o processo de fibrose desse tecido. Para ficar bem mais claro, olha essa imagem. Uma imagem a nível microscópico, a gente vê um processo de necrose. Ocorreu uma isquemia, não chegou sangue àquela região, e se não chega sangue, não chega nutrientes, não chega oxigênio, esse tecido não consegue resistir e vai ocorrer necrose. O que vai acontecer? A gente vê que essas células não têm núcleo. Cadê o pontinho preto ali no meio desse músculo, desses miócitos do nosso coração, os cardiomiócitos? Não tem, ele sofreu cariolise, tá perdendo seu tecido. Se eu perco células musculares, o coração perde sua funcionalidade, que é de contração, a funcionalidade de músculo. Então a gente vê aí esse processo de degeneração do tecido, perca do núcleo dessas células e também, olha só, um abundante infiltrado inflamatório. Muitas células de defesa nessa região. Então basicamente seria assim que ocorre a necrose coagulativa ou isquêmica. Outro tipo de necrose é a necrose liquefativa. Essa necrose liquefativa, a gente vai encontrar nesse tipo uma célula que se derrete. Olha só que interessante, em que sentido ela se derrete? A gente vai perceber nessa necrose que existe uma liberação de líquido viscoso. É um líquido bem viscoso. E geralmente ele ocorre em processos inflamatórios microbianos, principalmente prevalecendo aí as bactérias, não só bactérias como também os fungos.
Então, a gente vê realmente um processo de liberação de líquido viscoso. Em certos casos, até do líquido amarelo, que seria o próprio pus. E o que é pus, basicamente? O pus nada mais é do que um conjunto ali de células que morreram. Morreu muita célula, principalmente pode ter micro-organismo nesse pus, morto claramente, células de defesa mortas também e células mortas daquela região. Claro, células de defesa provavelmente migraram para aquela região, foram lá batalhar contra esses agentes invasores, alguns morreram e formaram aí esse líquido, esse pus, que realmente seria esse conjunto de células mortas. Outro tipo de necrose ainda é a necrose caseosa. Essa necrose caseosa ela seria um exemplo causada por bacilos, como o problema ocasionado nos nossos pulmões, uma tuberculose. Então, o que a gente vai ter de marco realmente nesse tipo de necrose caseosa é a formação nesse pulmão de uma substância esbranquiçada que vai dar um aspecto de queijo a esse pulmão, nesse local de lesão. Então, quando a gente fala de necrose caseosa, a gente lembra que tem um aspecto de queijo. E para não ficar tão diferente assim, tão vago, olha essa imagem. Essa imagem a gente consegue ver realmente qual é esse processo de lesão a esse tecido pulmonar. E claro, ocasionado por um agente, uma bactéria, um bacilo, e vai levar esse aspecto aí de queijo realmente. Então, isso seria um exemplo de necrose caseosa. Agora, em alguns casos, ele pode assumir uma forma granulomatosa ou de granuloma. O que seria isso? O granuloma nada mais seria do que um monte de célula que morreu ali e essas células ficariam englobadas, ficariam envoltas por uma capa. Isso seria a forma granulomatosa. Então, quando a gente fala desse tipo de necrose caseosa, lembre-se do pulmãozinho com um aspecto ali patológico de forma de queijo. Outro tipo, necrose fibrinoide. Esse tipo de necrose fibrinoide que a gente pode falar. Primeiro, que ela vai acometer principalmente os vasos, os nossos vasos sanguíneos. E o que vai acontecer nessa região? A gente vai observar que nessa necrose fibrinoide vai existir uma ampla deposição de substâncias imunes ali. Vários componentes imunocomplexos, como a gente pode citar aí um complexo antígeno-anticorpo, vai se depositando nesses vasos e vai causando lesão, vai causar processo inflamatório nesse vaso. E claramente, se ocorre um processo de lesão, eu vou enfraquecer esse vaso. E esse vaso ele fica suscetível a rompimento, a sangramento, hemorragias. Então lembre-se, quando nós falamos de necrose fibrinoide, é aquela que deposita substâncias nesse vaso. E se deposita, o vaso fica enfraquecido e pode promover essas hemorragias. E para ficar mais claro, olha essa imagem. Nessa imagem a gente vê exatamente isso. Um vaso, um exemplo da histologia normal, e o que está comprometido com necrose, que a gente vê a deposição de substâncias imunohistoquímicas aí, e vai realmente ocorrer um grande infiltrado inflamatório. Várias células de defesa vão para aquela região porque existe um processo inflamatório. Então, células de defesa vão para aquela região. Outro tipo de necrose é a necrose gangrenosa. Essa necrose gangrenosa, talvez uma das mais diferentes realmente, ela ocorre devido a uma interrupção, basicamente, de sangue a uma região. Não vai chegar sangue a determinada parte do corpo ou de um órgão. O que vai acontecer? Necrose. Se não chega sangue, galera, morre. O nosso corpo precisa do sangue para levar oxigênio, nutrientes. Isso você já sabe. Então, necrose gangrenosa ocorre exatamente isso. Não chega sangue. Ocorreu uma obstrução ali, não chega sangue. Não vai levar sangue. E ele pode ser de dois tipos. Pode ser uma necrose gangrenosa seca ou uma necrose gangrenosa úmida.
A necrose gangrenosa seca, ela é marcada principalmente por obstruir, não chega sangue ali, mas talvez uma das causas seria trombos, formação de um coágulo. E claramente ele vai chegar ali, não obstrui, não chega sangue, e essa parte do corpo ou de órgão vai perdendo a sua função, vai perdendo tecido, vai morrendo células. E esse órgão vai ficando preto, enegrecido. Olha essa imagem, fica bem mais claro. Nessa imagem a gente vê que vai ficando enegrecido realmente, não chega sangue, não vai chegar nutrientes, vai morrendo célula e vai ficando tudo enegrecido, ficando tudo preto ali. Um negócio meio estranho, na verdade, mas é o que acontece nesse tipo de necrose gangrenosa seca. E existe uma necrose gangrenosa úmida. Como que ocorre isso? Principalmente em um processo onde tem infecção, uma infecção bacteriana. Uma infecção bacteriana chega ali, causa um dano, obstrui a chegada de sangue e vai ocorrer esse processo também de necrose gangrenosa. Outro tipo de necrose importantíssima é a necrose gordurosa. Essa necrose gordurosa, o próprio nome é sugestivo, vai sofrer danos aonde? No nosso tecido adiposo, na nossa reserva energética, que é a gordura. E quando a gente fala nesse processo, a gente lembra logo do pâncreas. Por que o pâncreas? Pensa um pouquinho. Nós temos no pâncreas substâncias digestivas, as enzimas digestivas, vai auxiliar no processo de digestão dos nossos alimentos. Agora pensa, se essa enzima ela é liberada de uma forma anômala, ou teve ali um rompimento, ou um impacto, um trauma nesse pâncreas que acabou liberando ele de uma forma que não deveria, o que vai acontecer? Essa enzima, ela chega no tecido gorduroso, no tecido adiposo do nosso corpo e vai degradar esse tecido. Porque ele tem a capacidade de se ligar a esses tecidos adiposos do nosso corpo e fazer o que a gente chama de saponificação. Então ele vai degradar esse tecido adiposo e vai causar essa necrose. Então isso em um caso patológico que atinge esse pâncreas, liberando essas enzimas digestivas de forma anômala, patológica, vai causar sim essa degradação do tecido adiposo. Para ficar mais fácil, olha essa imagem. Aí fica bem mais claro, né? Então vai ocorrer o que? Liberou a enzima digestiva de forma anômala, vai chegar no tecido adiposo e promove saponificação. Então vai ocorrer necrose gordurosa. Então nós falamos os tipos de necrose, mas para não deixar passar batido, vamos falar da apoptose. Lembra que a apoptose também é um processo de morte celular, porém programada. E ela pode ser fisiológica ou patológica. A fisiológica, vamos dar um exemplo aqui. Uma apoptose fisiológica. Pensa num feto. O feto ele está em constante modificação, está desenvolvendo para formar uma criança, um indivíduo. Então, o que acontece? Esse indivíduo ele vai desenvolvendo, esse feto vai desenvolvendo e chega um ponto que determinado tecido já não é necessário mais. Então, ele precisa regredir, precisa sumir dali. E aí vem a apoptose, vai degenerar esse tecido, porém de forma programada. Um exemplo, os nossos dedos, a nossa mão, ela possuía membranas entre os dedos. Ficava parecendo uma pata, uma mão de foca, né? E o que acontece? Eu não posso ter membrana aqui, senão eu vou ficar com a mão assim, toda unida. E o que acontece? Vai ocorrer a apoptose dessa membrana e os dedos ficam, ó, normal, igual a sua, deve ser aí. Entendeu? Então, ocorre uma apoptose que é fisiológica e patológica. A patológica ocorre por uma patologia, principalmente em 3 fatores. Primeiro, quando existe um dano de DNA. Ocorreu dano do DNA, vai ocorrer a apoptose, porém patológica. Ou quando existe a produção de proteínas anômalas. E ainda, por último, quando existe uma ação viral, por exemplo, HIV, hepatite. Então, fica essa dica para você. Agora, lembrando que essa apoptose ela tem 2 vias, uma via extrínseca e uma via intrínseca. Mas o que eu quero que você saiba nesse vídeo é que ambas elas vão chegar em um ponto comum
por meio das caspases e vai promover essa apoptose programada, que é exatamente essa característica, né? Essa apoptose é algo programado no nosso organismo que pode ser fisiológico ou patológico. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?